Olá, sou Cleverson Castilho Menon, professor PSS na cidade de Araucária. Tenho duas formações superiores, a primeira em História, a segunda em Sociologia. Possuo três pós-graduações, uma metodologia de ensino superior, metodologia de ensino das disciplinas de História e Geografia e Educação de Jovens e Adultos. É a primeira vez que me inscrevo para esse curso, como procurando uma vaga de professor formador. Leciono desde 2010 e hoje vou destacar aqui um tema que procuro trabalhar todos os anos, não só porque ele está previsto, que é sociologia ambiental, mas também porque acredito que seja uma contribuição para, de certa maneira, procurando um futuro melhor, não só, claro, para essa geração atual, mas para aquelas que estão por vir, de maneira a conscientizar a todos, que é justamente, então, como falei, sociologia ambiental. Nunca na história do nosso país se falou tanto da necessidade de cuidarmos da nossa natureza, né? Seja ela as matas, sejam elas né, o que está ocorrendo aí com relação à diminuição das águas, por exemplo, né? Estamos tratando de rios, poluição dos rios, poluição também dos mares, poluição do ar, efeito estufa. São conteúdos que procuramos abordar aí pelo menos em duas aulas, fazendo parte teórica, e numa terceira aula fazendo atividades. Esse ano não foi possível, dado a pandemia, mas geralmente também a terceira aula, na realidade, dividimos a turma em grupos. Esses grupos são sorteados temas para que esses grupos possam fazer, então, a pesquisa e depois entregando um trabalho escrito e também fazendo uma apresentação à turma. Então, a turma que ficou, por exemplo, responsável por falar sobre efeito estufa, com relação à poluição do ar, então esse grupo, por exemplo, entrega um trabalho escrito e, por sua vez, faz a apresentação de um seminário para o restante da turma. E, na sequência, né, outros grupos fazem o mesmo. Então, por exemplo, apresentando um grupo falando sobre a poluição dos rios, o quão maléfico isso é para a sociedade. Então, também da mesma maneira, um trabalho escrito e um seminário, apresentando dessa maneira aos outros colegas aquilo que foi pesquisado, aquilo que foi identificado como problema ou problemas, e também, por que não, pensar em possíveis soluções, desde soluções que passam pelo poder dos nossos governantes, né, dos nossos representantes, já que anteriormente a isso falamos sobre a cidadania, né? Então, nós como indivíduos nos entendendo e nos vemos como cidadãos e dessa maneira atuando também como cidadãos, né? Não só com direitos, mas também com deveres. Então, dentro dessa perspectiva, apresentamos aos alunos essas discussões, abrimos o leque para que eles possam fazê-las dessa maneira, né? Hoje se fala tanto, por exemplo, aqui no Paraná, falando especificamente de Curitiba, região metropolitana, a dificuldade que estamos tendo com o abastecimento de água. E isso tem a ver com o desmatamento lá na Amazônia, por exemplo, onde árvores gigantes, né, e numa quantidade enorme são derrubadas.
essas árvores não transpiram mais a água do solo amazônico, por sua vez deixa de produzir as nuvens, que são essas as nuvens de chuva que abastecem, digamos assim, que molham o solo do sudeste, do sul, por exemplo, né, já que, dado a cordilheira dos Andes, o vento, né, os ventos, melhor dizendo, percorrem esse trecho, fazem com que essas nuvens descessem ou desçam da Amazônia para cá, por exemplo. Então, como eu falei, abastecendo a esses outros rios, aí é chamado até inclusive de rios voadores, né? E por sua vez, a areia do deserto do Saara, que é transportada pelo ar em toneladas por ano e que são despejadas, por exemplo, também no solo amazônico. Num futuro, não sei se tão longe ou não, mas a desertificação é bem provável dessa localidade. Então é um trabalho que nós realizamos dentro desse aspecto. Obrigado.